Gente, eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que eu ouvi esses dias de um culto que aconteceu na minha igreja. E essa mensagem, ela falou tanto comigo que eu gostaria de compartilhar com você, porque eu sei e eu creio nisso, que tudo aquilo que nós ouvimos, que pra nós é uma boa palavra, eu não tenho esse hábito de guardar somente pra mim. Eu gosto de compartilhar com mais pessoas, porque da mesma maneira que me edificou, eu creio que mais pessoas podem ser edificadas. Então, como o Senhor nos ensina em Atos, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, se eu ouvir e fui edificado, eu creio que através de mim, eu propagando essa mensagem, outras pessoas também irão ser. E, gente, na última terça, veio um pregador de fora, ele ministrou uma palavra assim que foi rema. Sabe quando aquela palavra te impacta de uma tal forma que você muda a rota, pensamento, atitude? Não que eu estivesse vivendo uma vida errada, mas existem coisas na nossa vida que constantemente o Senhor vai alinhar. Por exemplo, às vezes o Senhor pede para você fazer uma coisa e você, quando cumpre aquilo, não quer dizer que você tem que continuar naquilo. O Senhor pode mudar para outra rota. Você concluiu o propósito. Então, vamos agora mudar de rota. Vamos para tal lugar. Então, existiam coisas na minha vida que eu não tinha percebido, que não estava completamente no centro da vontade de Deus. Vou dizer assim, para ficar de forma mais clara. E através dessa palavra, dessa mensagem assim, o Senhor falou tanto comigo. Me impactou de tal maneira que eu creio que vai falar com você também. E aí ele começou a ministrar exatamente sobre a vida de Pedro, antes e depois de Jesus. Antes dele ser chamado para ser discípulo de Jesus e depois, durante a caminhada com Jesus. E esse pregador, ele leu 2 textos da palavra do Senhor e ele falou assim claramente: gente, o que eu vou falar aqui agora sobre a vida de Pedro, entenda que eu vou usar Pedro como um símbolo aqui, como uma imagem do que é a igreja. Então Pedro vai ser simbolicamente a igreja aqui, para que vocês, como igreja, façam parte dessa mensagem. E eu vou ler os 2 textos que ele ministrou lá, eu anotei, porque foi tão forte que eu falei assim, não posso deixar passar esse texto. O primeiro está em Lucas, no capítulo 5, e eu vou ler só o versículo 5. E diz assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro aqui está indagando Jesus, porque Jesus, ele chega a ter o mar onde Pedro estava naquela noite pescando, ou tentando pescar, e no final de toda aquela noite de trabalho, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, olha, joga a rede para o outro lado do barco. E aí Pedro responde para Jesus: não, Jesus, eu passei a noite inteira, nós estamos aqui 12 horas pescando e nós não pegamos nada. Demonstrando que Pedro, ele fez o melhor que ele poderia enquanto pescador de peixes, para conseguir pegar peixes. Ele não tinha conseguido. E para isso ele dedicou muito tempo da sua vida nesse trabalho. Prova é que ele disse: eu passei a noite inteira, sem parar, sem cessar, pescando para tentar pegar peixes. Amém? E aí, existe um outro momento em que Jesus, ele chama Pedro e mais 2 outros discípulos, que é Tiago e João, para se retirarem e irem até o jardim do Getsêmani para orar com Jesus. O mesmo Pedro que ficou 12 horas tentando pescar no mar, foi esse Pedro que Jesus chamou para orar com ele no jardim. E aí, a Bíblia diz que quando Jesus chega no Getsêmani, ele fala com os 3: fiquem em oração, eu vou me retirar um pouquinho mais para orar. Eu não sei se você conhece essa passagem, mas eu vou ler esse texto aqui. Caso você queira ler completamente essa passagem aqui agora do Getsêmani, tá lá em Mateus 26, eu vou ler só o versículo 40. E aí a Bíblia diz que quando Jesus ele volta, olha a situação que ele topa. Depois voltou Jesus aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele disse: vocês não podem vigiar comigo por 1 hora? E eu quero chamar a atenção aqui que desses 3 que estavam lá no Getsêmani, Jesus chama mais a atenção de um, que é quem? Pedro. E eu não tinha feito essa comparação, mas eu creio que foi a revelação que Deus entregou na mão desse pastor. Porque aí Jesus, ele está ali confrontando exatamente Pedro. Porque antes, Pedro, enquanto pescador de peixes, Pedro ficava a noite inteira. A noite inteira tentando pegar peixe. A noite inteira trabalhando para realizar os seus objetivos. A noite inteira fazendo as coisas que eram da vida mundana que ele tinha. Não mundana no sentido pejorativo de pecado, não, mas a vida no mundo, secular, melhor dizendo. Era 12 horas, eram 10 horas. Ele ficava acordado esse tempo todo. Mas aí Jesus vem e chama Pedro para ser um pescador de almas, para trabalhar a favor do reino,
para trabalhar a favor do chamado que ele tinha de pregar para pessoas e salvar pessoas, ser um pescador de almas agora. E quando Jesus pede isso, ele não consegue ficar 1 hora orando, 1 hora intercedendo, 1 hora buscando, no mesmo período de tempo que é noite aqui, que ele ficava horas antes. E por que agora não pode ficar? Porque aqui no mar, pegando peixes, trabalhando para o secular, eram 10, 12 horas. E agora, para o reino, no jardim, para Jesus, não pode ficar 1 hora. Gente, olha, não sei você, se você já está pegando aqui o sentido dessa mensagem, se para você isso está te impactando, porque para mim foi demais. Porque às vezes nós estamos dando tempo demais para as coisas deste mundo. Nós estamos dando tempo demais para os peixes deste mundo, para o mar, do que tempo para Jesus no jardim. Enquanto no mundo eram 5, 6 horas em baladas, a noite inteira dançando, bebendo, se divertindo. Mas agora na presença, quando foi resgatado por Jesus, quando foi salvo por Jesus, você não pode ficar 1 hora, 2 horas em uma vigília na noite? Que isso, Pedro? Nossa, quando eu vi isso, pra mim foi um tapa na cara, sabe por quê? Quantas vezes na minha casa aqui, eu fiquei 2 horas, 3 horas seguidas assistindo filme na Netflix, série na Netflix, e quando vou orar pra Jesus é 15, 20 minutos, e olha lá como eu tava vivendo. E aí Jesus veio e disse pra mim, que isso, Jackson? Por que para satisfazer as vontades da carne, os desejos da carne, para ficar assistindo um filme, você fica 3 horas, 4 horas vendo séries? Mas quando é na minha presença, no meu jardim, no Getsemane, você não pode ficar 1 hora? Por que você, que antes estava no mundo perdido, ficava 4, 5 horas em uma balada à noite, e agora, resgatado e salvo pela graça, não consegue ficar 1 hora em uma vigília na noite com Jesus? Cuidado, porque nós podemos estar dando tempo demais, ou gastando tempo demais da nossa vida com as coisas deste mundo, com os doces que este mundo pode nos oferecer, com as guloseimas que este mundo pode, com as coisas atrativas que este mundo pode dar para nós, em vez das coisas que no jardim Jesus tem para nos entregar, tem preparado para nos entregar. A gente passa tempo demais gastando tempo neste mundo. E não estamos gastando tempo suficiente na presença. Estamos dando 12 horas no mar, pescando peixes, mas não conseguimos dar 1 hora no jardim, orando com Jesus. Tá me entendendo agora? Então, era o mínimo que Pedro poderia fazer. É o mínimo que nós podemos fazer para Jesus. De dar pelo menos aquilo que nós dávamos de tempo para o mundo. Para Jesus agora. Se eu me esforçava, dava o melhor de mim no mundo, eu tenho que me esforçar e dar o melhor ou muito mais agora na presença, a favor do reino. Nós não podemos, por conta de sermos salvos, resgatados por Jesus, relaxar. Não é agora que nós temos que trabalhar mesmo. Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, você não vai mais ser pescador de peixes, mas de almas. E o que Jesus estava dizendo para Pedro? Olha, Pedro, da mesma maneira que você dedicou tempo, esforço, energia, dedicação para o mar, para tentar pegar peixes, eu quero que você agora, para o reino, se dedique para alcançar almas. Que você tenha esse mesmo esforço, essa mesma energia, esse mesmo tempo. Você está entendendo como as distrações do mundo podem tirar a gente de viver o propósito de Deus na nossa vida? Sabe o que eu fiz, meu irmão? Eu, em uma semana, já li praticamente todo o livro que a Dani me entregou para ler, que fazia meses que eu não estava enrolando para ler. Tudo porque eu estou dedicando agora mais tempo de leitura da palavra, que é um livro cristão, um livro de libertação. Estou tendo mais tempo de leitura da palavra, ouvindo mais louvor, orando mais. E é isso que tem que ser. Nós não temos que ter vergonha de sermos confrontados por Jesus. Vergonha nós temos que ter é de, quando confrontados, permaneçamos no mesmo lugar. A metanoia tem que ser feita. A mudança de pensamento, de rota, tem que ser feita. Porque se não for feita, aí sim que tem que gerar constrangimento em nós. Eu não tenho vergonha de ser corrigido pelo Senhor. Eu tenho vergonha de, depois de corrigido, eu permanecer no mesmo estado. Isso é vergonhoso. Então nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para dar mais tempo, energia, investimento, com o propósito que Deus nos entregou, com o propósito que Deus nos chamou, do que com aquilo que no mundo nós fazíamos. Então nós temos que ter tempo muito mais para Jesus no jardim do que no mar para pegar peixe. Das coisas que no mundo nós tínhamos como prioridade em nossa vida.
Nós não vivemos mais para o mundo. Por isso que o mundo nos odeia, porque nós não fazemos mais parte dele. Estamos aqui, habitando, vivendo aqui, mas nós não fazemos mais parte dele. Então nós não podemos viver segundo ele. Nós vivemos e nos movemos segundo o Espírito. Pois já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então se Cristo vive em mim, é a vontade dele que tem que reinar na minha vida. É o propósito dele, é o chamado dele que tem que reinar para a minha vida. Que tem que ser o pico, o auge da minha vida. A minha maior escolha, a minha primeira escolha. O Senhor vai falar com você. Você sabe o que você tem que fazer. Não precise que eu e nem ninguém diga para você. Porque o Espírito Santo já estava dizendo para você. O Espírito Santo já estava falando com você sobre isso. Da necessidade de você investir mais no reino. Da necessidade de você ter mais tempo no jardim com Jesus do que no mar pegando peixe. Amém? Então que nós possamos alinhar nossa vida para viver o verdadeiro propósito de Deus para nós. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.